Olá! A Bíblia é, sem dúvida, um dos livros mais lidos e debatidos da história. Mas o que a torna realmente única não é só a mensagem dela, sabe? É a sua própria construção. Hoje, a gente vai desvendar os fatos surpreendentes por trás de como ela foi composta. A questão central que a gente vai analisar é justamente essa. A Bíblia não é um livro só, mas sim uma biblioteca inteira. Então, como é possível que essa coleção, escrita por dezenas de pessoas ao longo de 1.500 anos, consiga contar uma história única e unificada? É um verdadeiro enigma que intriga estudiosos há séculos. Para a gente entender esse enigma, vamos explorar três pilares que sustentam a ideia de que ela é única. Primeiro, a sua composição, que não tem igual. Segundo, a sua unidade, que é surpreendente. E terceiro, a influência duradoura que ela teve no mundo. Começando pelo primeiro pilar, então. Para entender o que torna este livro tão especial, a gente precisa primeiro ter uma noção da escala gigantesca da sua criação. A composição dele por si só já é algo extraordinário. Pensa só nisso. Os textos da Bíblia foram escritos ao longo de 1.500 anos. Isso dá umas 60 gerações de pessoas. Para se ter uma ideia, é como se uma obra começasse a ser escrita lá no final do Império Romano e terminasse hoje. Essa longevidade, sozinha, já faz dela uma obra literária sem paralelo. E não foi só o tempo, não. A autoria é igualmente impressionante. A gente está falando de mais de 40 escritores, pessoas de origens e contextos de vida que não poderiam ser mais diferentes uns dos outros. Essa diversidade toda também foi geográfica, viu? Os textos foram escritos em 3 continentes: Ásia, África e Europa, o que reflete uma variedade enorme de culturas e de momentos históricos. E para adicionar mais uma camada de complexidade nisso tudo, foi escrito em 3 idiomas diferentes: hebraico, aramaico e grego. Imagina só a improbabilidade de uma coisa dessas dar certo. Agora, olha que interessante essa parte. Quem eram esses autores? De um lado, a gente tem reis, profetas, estudiosos. Do outro, pescadores, agricultores e até um médico. Essa diversidade de profissões e de posições sociais, em tese, deveria resultar numa coleção de textos totalmente desconexos, né? Mas é aí que a história fica ainda mais intrigante. Vamos então para o nosso segundo pilar e ver como essa história se desenrola. Apesar de todas essas origens tão diferentes que a gente acabou de ver, o argumento é que o livro mantém uma unidade temática consistente. E isso é um verdadeiro paradoxo. Pensa em todos os fatores que deveriam, teoricamente, fragmentar essa obra. Temos vários gêneros literários: história, poesia, leis, profecias. Temos contextos históricos que mudaram radicalmente. E, claro, as perspectivas de dezenas de autores, cada um com a sua própria visão de mundo. Logicamente, isso deveria ser uma colcha de retalhos. E aqui está o ponto-chave. Apesar dessa diversidade toda, a Bíblia apresenta um fio narrativo que unifica tudo de um jeito surpreendente. É uma única e grande história sobre a relação entre Deus e a humanidade que se desenrola de forma consistente, do primeiro livro, Gênesis, até o último, Apocalipse. Isso nos leva, então, ao terceiro pilar. A singularidade da Bíblia não está só em como ela foi escrita, mas também no impacto que ela causou. A sua influência atravessou os tempos de uma forma realmente notável. A influência dela é inegável. Suas histórias moldaram a arte ocidental, desde a Capela Sistina de Michelangelo até a música de Bach. Seus princípios influenciaram sistemas de leis e de ética no mundo todo. Pouquíssimos textos na história tiveram um alcance tão profundo e duradouro, atravessando incontáveis barreiras culturais e de idioma. Mas qual será o segredo dessa longevidade e influência toda? Os próprios textos dão uma pista. Dentro dessa unidade temática, a gente encontra passagens que falam diretamente sobre o propósito da sua mensagem. Por exemplo, essa passagem do livro de Salmos descreve a mensagem como uma fonte de orientação, de clareza, uma luz para guiar as decisões e a jornada da vida. E isso aqui ilustra de forma brilhante o tema da permanência. A passagem de Isaías coloca em contraste a natureza passageira do mundo com a natureza eterna da mensagem divina, reforçando essa ideia de que ela é atemporal. Juntando todas essas ideias, a composição única, a unidade da mensagem e sua influência duradoura, a gente chega a uma conclusão prática, que é sugerida pelo material de origem. A lógica apresentada é a seguinte: se um livro tem características tão extraordinárias, ele merece uma atenção especial. A proposta é que a leitura diária seja vista não como um ritual, mas como um engajamento com uma fonte de sabedoria e orientação que já demonstrou ser atemporal.
Então, para a gente resumir os pontos principais desta análise. A singularidade da Bíblia se apoia em sua composição diversificada, com múltiplos autores, épocas e lugares, em sua surpreendente unidade temática, apesar dessa diversidade toda, e em sua profunda e duradoura influência ao longo da história. E a gente termina com uma reflexão. A própria existência desse livro já é um fato extraordinário. Fica a pergunta no ar. Se tantas vozes, separadas por séculos, conseguiram construir uma única narrativa, que valor essa mensagem unificada pode ter para os desafios e as divisões do nosso tempo?